noite a todos. Desculpe o atraso, mas como eu falei, o João demorou tanto tempo para me chamar para vir aqui, que eu perdi o caminho. Virei numa esquina diferente e aí ficou aquele vai e volta, né? Mas deu tempo de chegar, graças a Deus, né? Gente, nós, como o nosso irmão aqui já falou, eu gosto de trazer sempre o resumo de um livro, porque os livros do Emmanuel são tão lindos que a gente quer sempre passar para as pessoas, porque às vezes as pessoas não têm oportunidade de ler, não tem o livro, não tem onde buscar o livro. Então, eu leio o livro, faço o resumo do resumo do resumo, porque senão nós ficamos aqui até amanhã cedo, né, de tão lindo que são os livros dele, e trago esse resumo para vocês. O livro que nós trouxemos hoje é Ave Cristo. É um livro de Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ave é uma saudação que os romanos faziam, né? Ao invés de, como nós falamos, bom dia, boa noite, a saudação deles era ave. Então o nome do livro é Ave Cristo. Essa história se passa no início do cristianismo, né? Quando os cristãos eram levados para as arenas, né? Para os sacrifícios, e essa história envolve toda essa época. Bom, quase 200 anos de cristianismo, e Roma prosseguia dominando os povos pela força das armas, combatendo os princípios nazarenos, mas o evangelho espalhava-se por todo o império. Embora centenas de cristãos desaparecessem nas cruzes, nas fogueiras ou sob ataques de feras. No mundo espiritual, numerosa assembleia ouvia as palavras do instrutor Cláudio, convocando os espíritos ali reunidos para o testemunho da fé. Um velho romano, Quinto Varro, aproxima-se do orientador, rogando a sua aprovação para voltar à terra em missão, a fim de conduzir o seu filho Tassiano para Jesus. O orientador concede-lhe 1 século para a realização deste trabalho. E o espírito Quinto Varro procura o filho, e apesar de não ser visto por ele, devido ao seu baixo padrão vibratório, convence-o pelo pensamento a voltarem juntos para a experiência física, para que um dia pudessem repetir juntos: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Muitos anos após este acontecimento, esse pedido que foi feito, Quinto Varro, reencarnado como um jovem patrício romano, chegava ao lar depois de longo tempo no mar trabalhando na frota de Opílio Vetúrio, e reencontra a esposa Cíntia Júlia e o filho Tassiano, com apenas 1 ano de idade. Ao convidar a esposa para acompanhá-lo a uma reunião cristã, ela não só se recusa, como ainda passa a queixar-se da situação difícil em que viviam. Varro decide então ir sozinho à reunião. Mas lá chegando, ele fica sabendo que a pregação para a qual ele tinha ido só aconteceria na noite seguinte. Ele então volta mais cedo para casa. E ao voltar mais cedo para casa, ele descobre que a sua esposa e seu patrão estavam juntos. No dia seguinte, apesar de magoado, ele se dirige até o local de trabalho e comunica a Opílio, que era o seu patrão, que ele deixaria o trabalho de tráfico comercial para se dedicar a outras atividades. O ex-patrão não só quitou todas as suas dívidas, como ainda fingidamente colocou-se à disposição para qualquer novo empreendimento. Dias depois, Varro encontrou um velho amigo de seu pai, chamado Flávio Súbrio, que lhe ofereceu um trabalho a ser
feito em Cartago, na África. Disse-lhe também que se ele aceitasse este trabalho, ele poderia beneficiar muitos cristãos, porque ele levaria uma lista com 500 nomes que deveriam ser aprisionados e, portanto, ele poderia avisar esses cristãos com antecedência. Sem desconfiar que Flávio Súbrio estivesse a serviço de Opílio, ele aceita o trabalho. E satisfeito, ele vai contar aos amigos Lisipo e Corvino sobre a viagem próxima. O irmão Corvino disse que precisava fazer esta viagem. Aliás, ele já se preparava para realizar essa viagem. E Varro então propôs que eles viajassem juntos. Mas ele foi consultar o Flávio Súbrio, né, se o amigo poderia ir também na mesma viagem. E Flávio Súbrio concordou. E no dia marcado, Varro despediu-se da esposa e do filho para iniciar a viagem, com pressentimentos amargos no coração. Os dois amigos foram acomodados na cabine estreita, e ao entardecer, Varro deixou o irmão Corvino entregue às preces e meditações e saiu à procura de Flávio Súbrio, a fim de ser apresentado ao capitão do navio. Só então, Flávio Súbrio revelou que a viagem fazia parte do plano de Opílio para matá-lo e jogar o seu corpo ao mar, a fim de desposar a Cíntia Júlia, que era a esposa do Varro. Disse-lhe também que, como o capitão do navio viria certificar-se da sua morte, alguém tinha que morrer no seu lugar. E este seria o irmão Corvino, que já havia sido apunhalado. Varro, então, vai até o alojamento e encontra o amigo mortalmente ferido, mas ainda lúcido. Ele lhe entrega uma bolsa com cartas e moedas para serem entregue aos cristãos da região de Lyon. Disse-lhe também que procurasse na igreja de São João o pregador Horácio Níger. Só então, Varro foi colocado em um barco e aconselhado a buscar novas terras e mudar de nome. O patrício pensou em desistir, mas lembrou-se que se o irmão Corvino lhe havia tomado lugar na morte, cabia-lhe substituí-lo na vida. O pequeno barco foi arrastado pelas águas e, ao amanhecer, ele chegou numa praia muito extensa. Varro, então, jogou as suas roupas ao mar e vestiu uma túnica surrada do Corvino. E aí ele passou a procurar os cristãos da região para entregar as cartas. E como nas cartas que ele entregava, o portador era chamado de irmão Corvino, porque era o outro que ia entregar, ele passou a ser conhecido por esse nome. Ao chegar na igreja de São João, ele contou para o Horácio Níger todos os acontecimentos, inclusive a morte do velho Corvino. E o pregador, então, aconselhou a permanecer na igreja, exercendo o mesmo trabalho que o irmão Corvino fazia ali na igreja, que era a educação dos órfãos. E em seguida, disse em voz baixa que a personalidade de Quinto Varro deveria ser esquecida para sempre. Em Roma, após a suposta morte de Varro, Opílio, como era de se esperar, casou com a Cíntia Júlia. E ela passou a cuidar dos filhos de Opílio, que era um casal, a Helena e o Galba, com o mesmo carinho que ela cuidava do seu filho Tassiano. Os anos passaram. Helena, filha de Opílio, tornou-se uma bela mulher. E quando ela se preparava para casar-se com o noivo, Emiliano Secundino, ele foi assassinado. Desesperada, ela tenta uma maneira de livrar-se da gravidez, que descobrira recentemente, e que agora, sem a união com o noivo, não havia por que manter aquela gravidez. Ao vê-la muito triste, o pai permite que ela faça uma viagem em companhia da governanta Anacleta. Helena, então,
aluga uma vila em pleno campo na ilha de Chipre. E ali, após longas semanas, ela dá à luz a uma menina. E ordena à governanta que desapareça com a criança, porque aquela era uma filha que ela não havia pedido. Penalizada, a governanta coloca a criança em um cesto e a abandona à margem de um caminho. Mas fica observando a distância, para que nenhum mal lhe acontecesse. Era um bebê recém-nascido. Um homem veio caminhando devagar. E ao ouvir o choro do bebê, ele vai até o cesto, toma a criança nos braços e diz em voz alta: há 15 anos, Zeus levou minha única filha. Hoje que me sabes um peregrino solitário, mas devolvestes, nunca mais serei sozinho. E voltou pelo mesmo caminho de onde viera, levando a criança carinhosamente nos braços. No ano 233, uma peste assolou o império, fazendo muitas vítimas. Na igreja de São João, discutia-se qual a melhor maneira de agir. Enquanto um grupo de religiosos achavam que o melhor era abandonar a região para evitar o contágio, um outro grupo, liderado pelo irmão Corvino, achava que o melhor era ficar para socorrer os enfermos, exatamente como Jesus fazia. Enquanto discutiam, o irmão Corvino foi chamado a atender um serviçal do Palácio de Opílio na região. Este serviçal vinha pedir auxílio para Tassiano, que chegara de Roma já doente, e pelos sintomas parecia ser a peste. Apesar de emocionado, porque ele iria rever o filho depois de 20 anos, Varro, agora irmão Corvino, declarou que iria tão logo ele se desincumbisse das obrigações mais urgentes. Ao entardecer, ele se dirigiu à propriedade e foi avisado de que o rapaz delirava. Ao entrar nos aposentos de Tassiano, ele pôs-se a gritar: quem trouxe a notícia da morte de meu pai? Onde estão os escravos que o assassinaram? Todos serão mortos. Corvino, surpreso, precisou recorrer à prece para não se trair. E o serviçal explicou que o rapaz se referia ao pai, morto há muitos anos por escravos nazarenos. O irmão Corvino passou a cuidar do filho, do filho do Varro, com as medicações que conhecia. E ao fim de 30 dias, Tassiano já estava recuperado. E para agradecer ao seu benfeitor, ele organizou um dia festivo para receber os órfãos da igreja. As crianças passaram todo o dia ali na propriedade. E ao entardecer, o Corvino disse que precisava voltar com as crianças por causa do horário. E pediu a menor da turma, a criança menor, que fizesse um agradecimento em nome de todos. A criança, de olhos fitos no céu, agradeceu a Deus e a Jesus, Mestre Divino. Ao ouvir estas palavras, Tassiano se transformou. Gritando morte aos nazarenos, mandou que o capataz trouxesse o cão selvagem para expulsá-los dali. As crianças começaram a correr, mas o animal alcançou Silvano, ferindo-o e matando-o. Extremamente humilhado, o irmão Corvino foi chamado de feiticeiro e infanticida. E um grupo da cidade se reuniu e determinou que ele não tinha capacidade para educar as crianças. E a escola de órfãos foi extinta. Exemplo de bom ânimo e de fé, o irmão Corvino necessitou do amparo dos companheiros para reequilibrar-se. Uma noite em que meditava, viu surgir à sua frente o velho Corvino, que lhe disse com carinho: Varro, por que desanimas quando a luta apenas começa? Reergue-te para o trabalho, fomos chamados a servir. Tassiano é filho do Criador, não espere dele aquilo que ele não te pode dar. Jesus até hoje não foi compreendido.
mesmo por muitos dos seus seguidores. Auxilia, perdoa e espera. As vitórias do Espírito brilham além da carne. Na manhã seguinte, já mais animado, o irmão Corvino saiu às ruas e notou o intenso movimento popular. Alguém explicou que eram as festividades pelo casamento de Tassiano e Helena. Cíntia, porém, viera modificada. Fugia das festividades e era tida como enferma. Um velho amigo da família dizia que ela se tornara cristã depois de ter sido curada da peste. Ao ouvir isto, Tassiano questionou a mãe, e ela não só reafirmou o seu desejo de renovar-se para o Cristo, como ainda afirmou que Varro, seu pai, ao contrário do que lhe havia sido contado desde criança, não fora morto pelos escravos nazarenos, mas ele próprio, o Varro, era cristão. A revelação desequilibrou Tassiano, que passou a manter a mãe presa em um quarto tida como louca. As festividades do casamento foram realizadas com grande pompa. E o irmão Corvino, sabendo ser impossível qualquer entendimento com o filho neste momento, voltou-se para suas tarefas de auxílio e pregações. Certo dia, apesar da intensa vigilância na casa de Opílio, Helena conseguiu fugir e caminhou até o casebre onde o irmão Corvino atendia os necessitados. E ela rogou a bênção do Cristo para a sua renovação. Corvino, que a longa barba do Varro, a longa barba e o envelhecimento precoce tornavam irreconhecíveis, abraçou a ex-esposa e, traindo-se por um gesto da juventude, beijou-lhe os cabelos. Cíntia reconheceu o marido e, gritando seu nome, foi caindo devagar, amparada pelo patrício transformado em missionário. Foi a última palavra que pronunciou. Pouco depois, um mensageiro era enviado ao palácio de Opílio, levando a triste notícia e causando enorme mal-estar. Ao entardecer, o casebre onde o irmão Corvino meditava foi cercado. Opílio exigia-lhe a prisão para inquérito que pretendia instaurar. Lançado na prisão, dias depois, o irmão Corvino foi conduzido à presença do representante imperial, que o convocou a jurar fidelidade aos deuses e às leis romanas. Corvino respondeu serenamente: de acordo com os ensinamentos de meu mestre, sempre dei a César o respeito que ele merece. Mas não posso dedicar-me aos ídolos, porque sou cristão e não pretendo mudar a minha fé. O irmão Corvino foi então condenado à morte por decapitação. E quando ele era levado de volta para a cela, a fim de aguardar a execução que seria na manhã seguinte, Flávio Súbrio aproximou-se do condenado, dizendo-lhe em voz baixa: reconheço-te. 20 anos não me fariam esquecer a tua fisionomia. Não seria melhor ter morrido no mar? Varro, porém, respondeu serenamente: a escravidão a Jesus é a verdadeira liberdade, e a morte em sua companhia é ressurreição para a vida imortal. Só uma coisa devemos temer nesta vida: a consciência pesada. Ao ouvir estas palavras, Flávio Súbrio se modificou. Na manhã seguinte, o condenado foi trazido ao local da execução. Mas poderes invisíveis impediram que a espada atingisse o local visado. E após o terceiro golpe, a execução foi suspensa, porque uma lei romana proibia o quarto golpe em qualquer decapitação. O condenado foi então levado de volta para a cela, porque agora lhe cabia o direito de morrer lentamente. Opílio, que assistira a tudo, ficou satisfeito com o resultado e voltou para casa.
Mas ali ele foi surpreendido por Flávio Súbrio contando ao Tassiano todos os fatos do passado, quando ele havia mandado matar Varro para casar-se com a Cíntia Júlia. Disse-lhe também que se ele se apressasse, ele ainda encontraria o pai com vida, embora agonizando na prisão. Tassiano então vai até a prisão, a tempo de ouvir o pai dizer que rogara a Jesus vê-lo mais uma vez antes da grande viagem. Prometeu também voltar para estar junto dele, em outro corpo, porque aqueles que se amam jamais se separam. Morto e desprendido do corpo, Varro agradeceu a Deus as lições recebidas e em rápidos instantes reviu todo o passado com serenidade. Naquela mesma noite, luminosa assembleia ouvia as palavras do instrutor Cláudio. Varro, recém-desencarnado, aproximou-se mais uma vez do pregador, rogando-lhe a permissão para voltar à Terra, porque a sua missão ainda não estava terminada. O orientador disse-lhe que lhe havia concedido 1 século e, portanto, ele ainda possuía uma grande soma de tempo. Mas alertou que Tassiano havia perdido as melhores oportunidades e que agora seria visitado pelo sofrimento, a fim de valorizar as bênçãos divinas. Após a morte de Varro, Opílio voltou para Roma sem trocar nenhuma palavra com o genro. E Tassiano, amargurado ao descobrir que sua família fora destruída por aquele que era também o seu pai adotivo, voltou-se inteiramente para o trabalho. Sua única alegria era a filha mais nova, Blandina, sua companheira de longos passeios. Certo dia, Helena comunicou ao marido que viajaria para Roma, não só para rever o pai, mas também para tratar do casamento da filha mais velha, Lucila, com o irmão de Helena, Galba, a fim de juntar a riqueza da família. Contrariado, Tassiano recusou-se a discutir e alegou a necessidade de trabalho para não acompanhá-la em Roma. Irritada, Helena declarou que iria em companhia da governanta Anacleta e de Teódulo, que era um administrador que havia sido contratado para ajudá-lo na propriedade. Disse também que levaria as filhas. Na noite anterior à viagem, Blandina, a filha, chorava sem cessar, porque não queria deixar o pai. Tarde da noite, Tassiano foi até o quarto da filha para consolá-la. Mas ao passar de um aposento para o outro, ele entreviu sua esposa e Teódulo em um encontro amoroso. Apesar de magoado, ele preferiu calar-se para não prejudicar as filhas. E lembrou-se das tempestades afetivas que seu pai também havia enfrentado. Na manhã seguinte, o grupo partiu para Roma, mas poucos dias depois, Tassiano foi chamado para buscar Blandina numa das paradas do navio, porque a criança adoecera gravemente. Começou então para pai e filha um período de felicidade. Faziam longos passeios por bosques e vinhedos, adquiriram um barco para passeios. Certo dia em que navegavam próximos da costa, ouviram uma mulher cantar. Desembarcaram para conhecer Lívia e seu pai, Basílio. O ancião contou então que quando morava em Roma, a sua esposa e sua filha morreram vitimadas pela peste. E que desgostoso, ele mudou para a ilha de Chipre. E ali ele recebeu um presente dos deuses, uma criança abandonada, que se tornou a sua nova filha, recebendo o mesmo nome da primeira, Lívia. Ao ouvir a jovem cantar e tocar vários instrumentos musicais, porque o pai era afinador, Tassiano convidou-a para ser professora de Blandina. A partir daí, os encontros tornaram-se frequentes. E em pouco tempo, uma pequena propriedade foi alugada próximo à Vila Vetúrio para abrigar a jovem e seu pai. Uma noite em que eles estavam reunidos,
Teódulo chegou de Roma, trazendo uma carta de Helena para o marido. Na carta, Helena dizia que ainda ia permanecer mais alguns meses em Roma, não só para cuidar do pai, porque estava doente, mas também para continuar os preparativos do casamento da filha com o irmão dela, Galba. Lembrando-se da traição, Tassiano recebeu Teódulo com frieza e ele resolveu vingar-se. Certa noite em que Lívia e Basílio frequentavam uma reunião cristã, ele descobriu então que eles eram cristãos, guardou a informação e voltou para Roma. Em Roma, ele contou a Helena sobre a infidelidade do marido. Claro, uma fantasia dele, né? Mas a mulher, Helena, resolveu armar um plano para afastar a rival. Fazia 1 ano que Helena estava em Roma, longe de casa, quando uma nova carta chegou para o marido. Nessa carta, ela rogava ao marido que viesse ao seu encontro em Roma, porque a filha mais velha, Lucila, estava muito doente e ela precisava do auxílio dele para cuidar da filha. Tassiano, então, avisou Lívia e Basílio da necessidade de viajar para Roma, mas prometeu a Lívia que tão logo voltasse, ele deixaria a casa do sogro e compraria uma propriedade para que eles fossem morar juntos, levando também Blandina e Basílio. Tassiano partiu para Roma e poucos dias depois, Helena chegava em Lyon em companhia da filha. O fato foi estranhado por Lívia e Basílio. Que motivos teria Helena para rogar a presença do marido em Roma se ela estava de volta para Lyon? Enquanto ele estava indo, ela chegou, né? Alguns dias depois, quando Lívia e Basílio participavam de uma reunião cristã, denunciados por Helena, o casebre foi cercado e eles foram aprisionados. As jovens foram colocadas numa cela separada sob o olhar de cobiça dos soldados. Os homens, recusando-se a apontar outros núcleos cristãos, foram torturados e mortos. Na manhã seguinte, o representante imperial, Ignácio Valeriano, chegou à prisão a fim de inspecionar a cela das prisioneiras e apaixonou-se pela beleza de Lívia. Mandou que a jovem fosse colocada numa cela particular ao lado do seu gabinete de trabalho. E todas as noites ele se dirigia à cela da prisioneira, oferecendo-lhe joias e palácios em troca do seu amor. Clímene, a esposa de Valeriano, ficou sabendo do fato. E uma noite, escondida, ela ouviu o marido elogiar os olhos de Lívia. Enciumada, ela procurou Helena, de quem se tornara amigo, e contou o fato para Helena. E a Helena disse que possuía uma substância cáustica capaz de provocar cegueira irremediável. Informada do plano, uma criada a serviço de Clímene ministrou a Lívia um poderoso narcótico. E enquanto ela dormia, foi aplicado em seus olhos a compressa que a cegaria para sempre. Quando despertou, Lívia reclamou que não estava enxergando nada, mas a criada mentiu que era noite e que havia necessidade da escuridão completa para que ela fosse tirada da prisão e levada ao encontro de Tassiano. Mas ao invés disso, ela foi abandonada num vilarejo. A pessoa que a levou até ali disse que ia se afastar para procurar um endereço e nunca mais voltou. A jovem ficou no mesmo lugar, sentada durante todo o dia, com fome, com sede, mas sem coragem de locomover-se, porque além de cega, ela não sabia onde estava. Ao perceber que entardecia, pelo vento que vinha do mar, ela começou a chorar, porque ela se sentiu tão abandonada como naquele dia em que ela foi encontrada por Basílio. Enquanto chorava, como num sonho, o pai apareceu à sua frente, dizendo-lhe: minha filha, os seguidores de Jesus
conhecem a solidão, não o desamparo. Não cerre o coração à confiança, para que o Senhor possa auxiliar-te. Lívia então parou de chorar e começou a prestar atenção no barulho à sua volta. E logo ela percebeu que perto dali uma criança cantava, acompanhada por instrumento mal tocado, mal tangido. O pequeno artista era conhecido do público, que o chamavam de Celso. Lívia então chamou a criança e pediu um instrumento para tocar. E quando Lívia começou a tocar e cantar, a assistência ficou em completo silêncio. Ao terminar a apresentação, o menino disse que estava em companhia da mãe. E a mãe de Celso disse a Lívia que ela era viúva e que pelas dificuldades que ela enfrentara, ela ficara tuberculosa. Como ela não podia trabalhar, ela ensinou a criança a cantar e a tocar, e eles viviam da caridade pública. Lívia foi convidada a morar na casa muito simples, e todas as noites eles se dirigiam à praça pública para as apresentações, a fim de conseguir o sustento da família. Mas uma noite, a criança foi acordada pela mãe, dizendo-lhe que estava prestes a deixar a terra, mas que ele não ficaria sozinho, porque Jesus havia enviado Lívia e ela seria a sua mãe. A mãe de Celso morreu e Lívia compreendeu que já não podia mais ficar vivendo da caridade pública. O menino precisava estudar a fim de se preparar para a vida. E para isso, ela se propunha, mesmo cega, a trabalhar. Ela pediu ajuda a um evangelizador cristão. Certo dia passava pelo vilarejo um panificador de Nápoles. E esse amigo de Lívia falou das dificuldades dela e o panificador então se dispôs a levar a Lívia e o quinto Celso para Nápoles, para que ela trabalhasse na panificadora dele, a panificadora do Agripa. E eles foram então para Nápoles. O que Lívia não sabia é que a convivência com a mãe de Celso lhe havia transmitido a doença, que devagarinho a levaria para a morte. Enquanto esses fatos ocorriam, Tassiano chegava em Roma. Lá ele ficou sabendo que a esposa tinha voltado para Lyon e ele então começa a fazer a viagem de volta. Mas vários incidentes fizeram com que a viagem demorasse muito mais do que o tempo previsto. Quando ele chegou em Lyon, a esposa lhe disse que Basílio e Lívia haviam sido mortos porque eles eram cristãos. Tassiano então comprou a pequena propriedade onde os dois moravam, porque na casa havia ficado os pertences dos dois. E todo o tempo que ele não estava trabalhando, ele passava ali. Uma noite que ele se encontrava ali com a Blandina, com a filha, a criança disse que o vovô Basílio estava chegando. O Tassiano nada via, mas pediu à criança que perguntasse para ele sobre Lívia. A criança ouviu por alguns instantes e disse: vovô Basílio está dizendo que estaremos todos juntos quando ouvirmos novamente o hino às estrelas, que era uma música que a Lívia cantava. O casamento de Lucila com o tio Galba foi realizado em meio a grandes festas. Mas a preocupação de todos era com Blandina, a filha mais nova de Tassiano, que, muito doente, definhava a cada dia. Terminadas as festividades do casamento, Opílio, o avô, propôs que todos fossem para Nápoles, porque ali ele possuía uma residência confortável. E ali o clima seria favorável à saúde da neta. Todos foram para lá. E uma manhã, Tassiano e Blandina saíram para um passeio de barco. E de repente formou-se uma tempestade. E eles então atracaram o barco e passaram a andar no vilarejo, nas ruas de um vilarejo. Atraídos pelo cheiro de pão, chegaram na panificadora do Agripa. E ali eles ouviram uma criança cantando o hino às estrelas. Lembrando-se da visão de Blandina, Tassiano perguntou quem estava cantando. E o panificador disse que era uma criança que cantava para a mãe que agonizava. Tassiano pediu para visitá-la. E ao entrar no quarto,
e ver Lívia cadavérica ouvindo uma criança cantar, ele e Blandina gritaram de susto, de assombro. E ao ouvir os dois, Lívia declarou: graças a Deus, agora Quinto Celso vai ter uma família. Tassiano olhou para o menino e ficou magnetizado pelo seu olhar, tentando lembrar de onde vira aqueles olhos. Só então Lívia contou a escura trama em que se vira envolvida desde que ele fora para Roma. Tassiano então manda uma pessoa até o palácio de Opílio chamar Helena, sua esposa, e a governanta Anacleta. As duas vieram rapidamente, porque acharam que era alguma coisa relativa à saúde de Blandina. E quando elas chegaram, elas foram levadas do quarto de Lívia. Ao ver a jovem, as duas empalideceram, porque reconheceram nela os traços inconfundíveis de Emiliano Secundino, o noivo de Helena, que havia morrido antes de cumprir a promessa de casar-se com ela, ao saber que ela estava grávida. Ao certificar-se de que Lívia era a filha que ela havia abandonado, Helena, com ar de loucura, começou a gargalhar e, correndo, desapareceu na noite. Alguns instantes depois, Lívia deixava o mundo e Tassiano, após prantear a mulher amada, voltou para o palácio de Opílio a fim de questionar a esposa, mas foi encontrá-la morta numa poça de sangue, depois de haver cortado os próprios pulsos. Alertado pelo choro da governanta, Opílio veio ver do que se tratava, e ao enxergar a filha morta e ensanguentada, ele sofreu um choque e ficou paralisado para sempre. Alguns dias depois, Opílio era levado de volta a Roma sob os cuidados de Anacleta, e Tassiano viu-se sozinho com os dois filhos, com a Blandina e com o Quinto Celso, que ele também considerava seu filho. O tempo passou. Certo dia, Lucila, a filha mais velha que morava em Roma, escreveu uma carta para Blandina, para a irmã, convidando a irmã para morar junto dela, lá em Roma, e dizendo não perdoar o pai, a quem ela julgava o responsável pela morte da mãe. Comunicava também que as terras do avô na região haviam sido vendidas e que dentro de poucos dias o novo proprietário tomaria posse das terras. Tassiano então saiu do palácio do sogro e foi morar na pequena propriedade que ele adquirira, que foi a última casa da Lívia e do Basílio. E aí ele precisou arrumar um emprego para sustentar a família. E como ele não arrumou o emprego que ele desejava, ele começou a participar das corridas de biga. Biga era aquele carro romano que o condutor vai de pé, puxado por 2 cavalos. No anfiteatro havia competições de biga. E o Tassiano, como era bom nisso, ele começou a participar dessas competições, porque oferecia prêmio em dinheiro. E no início ele foi olhado com desconfiança, porque ele era do palácio de Opílio, era nobre, e de repente ele estava participando de competição para ganhar dinheiro. Mas logo isso aí foi superado, porque ele se tornou o favorito dos apostadores, era o melhor. 2 anos se passaram. Tassiano se dedicava às corridas e o Quinto Celso era o auxiliar perfeito para o Tassiano. Ele auxiliava não só nos trabalhos da propriedade, mas também cuidava dos cavalos que o Tassiano necessitava para participar das competições. Mas a preocupação dos dois era com Blandina, que continuava a definhar cada dia mais doente, mais fraca, né? Certo dia que Tassiano participava de uma competição, ele se sentiu mal durante a competição. E os cavalos sem comando jogaram o carro, a biga, contra uma coluna, ferindo Tassiano. Ele foi levado desacordado para casa. E quando ele despertou, ele descobriu que estava cego. Poucos dias depois, a Blandina morria. E Tassiano, cego e apoiado no filho, no Quinto Celso,
resolveu vender a propriedade, vender os animais que ele utilizava nas corridas e voltar para Roma, a fim de pedir o auxílio da filha Lucila, que era mais velha, né? Chegando em Roma, ele foi até o palácio da filha, logicamente conduzido pelo Quinto Celso, mas a filha mandou falar que não ia recebê-los. Tassiano insistiu, falando que era o pai. E a Lucila apareceu acompanhado de um namorado, né? E Caio, e disse que aquele homem devia ser um louco, porque o pai dela já tinha morrido há muito tempo. Disse isso com ironia, né? E o Tassiano então se ajoelhou para pedir compaixão para a filha, porque ele estava cego e ele não tinha como trabalhar, ele não tinha do que viver. A filha mandou que o serviçal da casa trouxesse o animal para expulsá-los dali, exatamente como ele havia feito com as crianças há anos atrás. E o animal então avançou nos dois, e para evitar que o pai fosse atacado, o Quinto Celso abraçou o pai, e ele foi ferido. Ao perceber que o rapaz sangrava, o acompanhante de Lucila, era um tribuno, ele mandou recolher o animal e expulsou os dois dali. E enquanto eles caminhavam pelas ruas, tristes, humilhados, esse tribuno foi atrás deles, e quando ele passou perto de uma guarda, ele apontou os dois como cristãos, e os dois foram presos, o Tassiano e o Quinto Celso. No dia seguinte, eles foram levados para o anfiteatro, a fim de serem martirizados, juntamente com outros cristãos. Não adiantou o Tassiano falar que era romano, eles não davam nem atenção para ele. E os dois foram levados então para o anfiteatro, separados de acordo com o martírio que os aguardava. Como o Quinto Celso estava com o braço infeccionado pelo ataque do animal no dia anterior, ele foi amarrado em um poste para ser queimado, porque estava doente, né? E o Tassiano, como era cego e idoso, ele foi deixado na arena para ser atacado pelos animais. Quinto Celso então pediu para um cristão que trouxesse o pai até ali perto dele, que o pai era cego e ele queria ser martirizado próximo do pai. E, a um sinal das autoridades, os soldados colocaram fogo no poste e as feras foram soltas no local e passaram a atacar os cristãos indefesos. Tassiano iniciava uma prece dizendo: Senhor, eu agora sou cristão, quando sentiu que patas o derrubavam. Sentiu um choque e em seguida ele já recobrou a visão e viu o próprio corpo ao seu lado, dilacerado. Olhou para o poste e não viu mais o filho, viu o pai que abria os braços para recebê-lo. Em seguida, ele viu Blandina, Lívia e Basílio. Enquanto aqui embaixo, no anfiteatro, a população gritava e aplaudia com a visão dos corpos queimados e dilacerados, no alto abria-se um caminho luminoso. Tassiano, abraçado ao pai, juntou-se a algumas pessoas que carregavam um estandarte onde estava escrito: Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e te saúdam. Graças a Deus. Então nós estamos vendo que Jesus é o caminho, não adianta a gente tentar pegar atalho, que o caminho é Ele, né? O Tassiano lutou tanto contra o cristianismo, mas se rendeu a Jesus, né? Muito obrigada a todos.